Afinal de contas, quem é o Pátria, que até pouco tempo atrás tinha uma atuação discreta nos fundos imobiliários, mas aí depois da aquisição da VBI e da área de fundos imobiliários do Credit Suisse, se tornou um dos maiores players desse mercado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou conversar com o Augusto e ele vai nos explicar tudo isso. Aproveitando a vinda à Expert, o Pátria gentilmente cedeu esse espaço aqui para a gente conversar sobre, afinal de contas, quem é o Pátria, que apesar de ter uma atuação até pouco tempo atrás discreta em fundos imobiliários, de 2 anos para cá já virou um dos maiores players desse mercado. Não é qualquer um que faz isso em tão pouco tempo. O Pátria tem uma história longa e que se credencia como um grande player em outros mercados. E a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, afinal de contas, quem é o Pátria e também quais são os planos dele para a sua área de fundos imobiliários. O Augusto é gestor dos fundos que hoje do Pátria, mas que vieram do Credit Suisse e vai conversar com a gente. Augusto, te apresenta aí, explica como é que ficou agora, quem é o Augusto dentro do Pátria hoje, para daí a gente começar a falar do Pátria. Bom, eu tenho 42 anos, 3 filhas, sempre falo das minhas 3 filhas, que dão mais trabalho do que os fundos imobiliários. Faço fundo imobiliário desde 2006, né? Então já peguei a indústria de fundos imobiliários pequena. E o que era o negócio do Credit Suisse que hoje está no Pátria, né? Junto com a VBI, que a gente já fala. É um negócio de 7 fundos imobiliários, 12 bi de reais. Tem alguns fundos conhecidos, né? HGLG, HGRE, HGRU. E por que HG, né? Porque esse negócio começou 20 anos atrás na Redding Griffin. E aí o Credit Suisse comprou a Redding Griffin, foi lá, andou. Depois, no início de 23, o Credit Suisse quebrou, foi comprado pelo UBS. E então, nessa transação, o UBS decidiu um novo caminho para o negócio, que foi o quê? Vender esse negócio, e o Pátria se habilitou aí como o melhor comprador para garantir o futuro e a perpetuidade do negócio. Tá? Então, essa é a história. Agora, quem é o Pátria, né? Pátria é uma gestora brasileira, com origem brasileira, 30 anos de história, e que hoje é uma gestora global. Do quê? De investimentos alternativos, com 6 classes de ativos diferentes. A gente está falando de Private Equity, aí dentro disso tem as ramificações, né? Tem o Private Equity, tem o Growth, tem o Venture Capital, que era um negócio da IGA antes, aí tem infraestrutura, aí tem fundo listado, tem fundo com período determinado, tem crédito, então tem o fundo 365, um fundo conhecido aí, temos também o GPMS, que é um portfólio global, que hoje a principal base é Reino Unido, temos também o PIPE, que é um negócio de equities, né? Que é Private Investment in Public Equities, então companhias listadas, tem participação em algumas companhias, e o Real Estate. E de onde vem essa história do Real Estate, né? Por que comprou o negócio que era do Credit Suisse, comprou a VBI? Porque desde que o Pátria fez o IPO, né, abriu o capital, hoje é uma companhia listada na Nasdaq, então tem origem brasileira e hoje é global em todos os aspectos, tinha uma caixinha que não era grande e que não era presente dentro, né, da pizza de ativos do Pátria, que era o Real Estate, que é super importante dentro de investimentos alternativos. Então tinha 2 caminhos. Eu vou comprar um negócio, né, o inorgânico, ou vou criar. Criar não é fácil, né? Muito tempo, recurso, vai dar certo, não vai. Então, eu identifiquei aqui no D0, primeiro a transação da VBI, então foi lá, o Pátria comprou 50% da VBI, deixou o time tocando, Abud, Ken, Vitor, Sérgio, né? Todo o time com total independência. Depois surgiu o nosso negócio. Com isso, a gente se tornou a maior plataforma independente de fundos imobiliários, né? Independente, assim, não vinculada a um grande banco. Tem aí quase 22 bi de reais, e que tem hoje como se fosse 2 famílias de fundos. Então, como chama a área? Pátria Real Estate. Quais são as famílias de fundo? É o Pátria HG, são os fundos que vieram, né, da Redding Griffin. Por que é HG, né? E tá lá no ticker dos fundos. E o Pátria VBI, são os fundos que vieram da VBI. Numa estrutura que hoje é liderada, né, no Brasil pelo Abud, o Abud, fundador da VBI, e que tem os 2 times de investimento aí tocando em paralelo. Então essa é a história de como a gente chegou na concepção atual aqui nesse stand, né, que tá bonito pra cacete. Eu vi na mídia que alguma declaração do Pátria, não me lembro exatamente quem, mas que disse que mesmo após a aquisição da VBI, que foi finalizada agora, e da área de fundos do Credit Suisse, ainda estava observando oportunidades e teria apetite para uma nova oportunidade. Como é que o Pátria hoje vê essa consolidação no mercado, que já parece estar bem claro que deve sobrar menos gestoras no mercado, muito maiores,
e tem uma série de gestoras de um tamanho médio ou pequeno que estão na mira aí de outras grandes em busca de consolidar. Como é que o Patria vê isso e, eventualmente, se puder antecipar, quais são os planos do Patria nessa questão de consolidação desse mercado daqui para frente? Primeiro tem a consolidação da estratégia real estate no Patria. Então o Patria, né, já fez transação no Brasil, fez 2 na Colômbia, tem uma no Chile, tem vontade de, nesse espectro geográfico ex-Brasil, né, América Latina, México, ter uma participação que hoje não existe. E no Brasil, eu diria que sempre olha, né? A cabeça é assim, pode ter negócios decentes, que sejam complementares ou num preço adequado, por qualquer motivo. A própria transação da VBI, teve uma transação do Patria, mas a VBI por si só fez outras transações, né? Comprou a Mor, comprou a Barigui, o Bari, né? Comprou a Blue Macau. Então, por quê? Porque tinham ali portfólios que eventualmente se adequavam dentro do portfólio da VBI que faziam sentido. Eu diria que então, sempre vai olhar, mas não é a prioridade, né? A prioridade é assim, tá todo mundo agora dentro do Patria, né? Todo mundo que eu digo, a gente que veio do Credit Suisse e a VBI, trabalhando para o negócio dar certo, fazer as emissões, colher as oportunidades de compra, venda, e, pô, tá no meio do caminho, se surgir alguma coisa que faz sentido, vamos olhar, obviamente. Mas a estratégia é muito grande agora, né? Estou falando do negócio que mais de 20 bi de reais, né? Então, dia que a primeira etapa, que era se tornar um player relevante, essa já ocorreu com muito sucesso. Diria, inclusive, que, né, colocando o chapéu do Patria lá atrás, e não do Credit Suisse, uma estratégia muito acertada de comprar ativos de qualidade, né? Obviamente que eu estou enviesado, né? Porque eu acho que o ativo que a gente tem é um ativo de qualidade. Mas acho que o mercado talvez reconheça que, dentro dos gestores, tem plataformas que estão mais consolidadas que outra. Então, o Patria conseguiu atrair e fazer transação com 2 plataformas que são muito boas. E que juntas aí no futuro, né? Hoje estão tocando em estratégias separadas, mas em algum momento, em 26, vão estar tocando num time só. E aí, vamos ver o que dá para fazer, o que é bom para o cotista, o que é bom para as estratégias, logística, renda urbana, crédito, e colher aí porque uma coisa interessante, né? O pessoal fala de escala, e parece que é só o AUM, né? Eu quero ter mais assets under management. Mas é que no mercado imobiliário, a escala é importante, ela te gera um diferencial competitivo. Onde? Em atrair locatário, em atrair transação, né? Como que você tem lá um portfólio de 500, 1 bi de reais e vai vender isso por uma gestora que tem 1 bi? Você não vai ter confiança em fazer aquela transação. Agora, uma gestora de 20 bi tem mais capacidade. Como que você, como locatário, a gente fez agora uma transação na HGLG, na região metropolitana de Salvador, em Simões Filho, e que tem um BTS para o Mercado Livre, né? Ou seja, esse galpão vai consumir 200 milhões de reais. Então, como que eu faço investimento de 200 milhões de reais se meu fundo de logística tiver 500, né? Não dá. Então a escala é um diferencial competitivo no mercado imobiliário. Como é que se pretende, se é que já tem esse desenho, organizar as estruturas que hoje tem da VBI, do teu time ali, que veio do Credit Suisse, e os próprios fundos dentro do Patria? Vai rodar 2 times paralelos mesmo, cada um tocando a sua vida, que até hoje deu super certo, mas daqui para frente, será que é isso mesmo? Como é que vocês veem isso para frente, assim, velocidade de cruzeiro? Por enquanto, sim. Algumas coisas já são mais urgentes. Então, por exemplo, imagina que eu vá fazer uma captação do fundo de CRI, né, que tem lá o HGCR, e queremos fazer também uma captação no fundo de CRI que está da VBI, né, CVBI. Não dá pra gente concorrer, né, na mesma janela. Vou captar os 2 fundos juntos, né? Como que o público vai diferenciar um fundo do outro? Então isso é uma discussão urgente, né? Já precisamos organizar essa janela. A outra, não faz sentido nós 2 brigarmos pelo mesmo ativo e inflar preço, né? Eu vou lá, um ativo logístico e pago 3 o metro. Ele paga 3,100, eu pago 3,200, ou seja... Então, essa conversa a gente tá tendo de como organizar para que a gente não bata a cabeça, português claro, né? Mas com estratégias de pessoas distintas, né? Então, cada um tocando a tua vida. E aí a gente tem que se conhecer, porque assim, falar que eu conheço a Bud já há muito tempo, né? Todo o time, mas não sou um grande, profundo conhecedor de como é o processo comercial da VBI. Idem do lado deles, né? Assim, o cara não conhece como funciona do nosso lado. Então, a gente tem que entender as estruturas, ver um bom modelo de funcionamento, para quê? O objetivo é que o investidor tem que estar feliz, né? A gente brinca que e eu tenho certeza que eles concordam, a gente nunca trabalha nem para o Patria, nem para a VBI, nem para o Credit Suisse. Trabalha para o investidor, porque se a gente inverter essa lógica, o investidor não vai estar feliz. Se ele não está feliz, a coisa não funciona. Então,
investidor estando feliz, o resto funciona. Então, exemplo, perguntam, eu vou fundir o HGLG com o LVBI? Eu não sei. Não temos essa conversa hoje. O que é o natural? Primeiro a gente vai entender o que tem de cada lado. Depois a gente vai ver como que a gente atua em logística e como que o LVBI atua. Depois a gente tem que falar com o investidor. Falar, ó, e aí, o que você acha? Faz sentido? É bom juntar? Aqui relação de troca, 1 para 1 ou não? Se fizer sentido, você segue. Se não fizer sentido, você não segue. Um bom exemplo disso é que lá atrás tinha lá o LVBI que ainda existe, e o PATL. Naquela situação, e eu nem participei dessa discussão, porque não estava no Pátria ainda, chegou-se à conclusão que não era o momento de ter essa conversa. Então tá lá rodando o LVBI do lado e o PATL do outro. E a vida segue, entendeu? Então é assim que a gente tá vendo, assim, tem que tomar cuidado, né? E acho que principalmente tem que ter calma, né? Porque o negócio imobiliário é de longo prazo, então tem que olhar com calma, ver se faz sentido, se é bom para o investidor, no final das contas, né? Exato, porque o próprio investidor, ele, em todas essas transações, a grande preocupação dele era a manutenção do time, a manutenção da gestão, quer dizer, era não mexer em algo que estava dando certo, tanto do lado da LVBI quanto do lado do HGLG. Isso é muito bom para o investidor aqui ouvir esse tipo de coisa, porque vai deixar ele mais tranquilo e sabendo que só se fizer sentido e ainda ele sendo consultado, alguma coisa nesse sentido vai ser cogitado. Acho que isso traz bastante tranquilidade. E também depois dessa conversa aqui, que muita gente questionava era, pô, como que o Pátria até então, né, nos FIIs não vinha fazendo um trabalho relevante no mercado e agora vira gigante e o Pátria que é dono, bem dizer, da empresa, onde tu gere uns fundos lá, o Abud gere os fundos que vieram da VBI, com esse novo dono, como é que a coisa funcionaria? O Pátria é uma empresa enorme, que eu vejo nesse movimento ele trazendo um conhecimento e uma habilidade que ele já tinha em outra área de private equity para dentro do setor de real estate. Quer dizer, aquilo que se faz no private equity, que é comprar uma empresa que seja muito competente no que faz e depois de investido nessa empresa, essa empresa adquirir outras e ir consolidando o mercado, é exatamente o que a gente viu o Pátria fazer com o VBI. E aí aparece uma oportunidade grande, que aí não era o VBI que ia comprar a área de FIIs ali do Credit Suisse. Então o próprio Pátria traz para dentro e tem a habilidade de conseguir manter, a habilidade, eu diria assim, a clareza de manter os times andando em paralelo para preservar e construir valor com essa transação e não destruir, que é o que, quando a turma faz isso de qualquer jeito, acaba acontecendo. O próprio fato do Pátria ser grande e ter essa experiência com private equity, eu vejo que isso teve muita influência em como lidar com a questão de real estate para fazer ela finalmente ser grande em tão pouco tempo, que é notável, né? 2 anos, cara, virar um player super relevante, maior independente do mercado, cara, absolutamente não é para qualquer um. Então, investidor, dá para ficar mais tranquilo aí, o Pátria sabe o que está fazendo, trouxe para dentro de casa a inteligência de gestão lá do Credit Suisse, do VBI, e tá deixando essa turma trabalhar, né? Não adianta tu trazer pra cá e agora tu vem aqui e faz do meu jeito. Exato. Também não resolve, né? Tu sabe fazer, assim, vem aqui e faz. O que o investidor deveria esperar de investimento? É previsibilidade, né? O cara não quer incerteza. Dá um exemplo que não tem nada a ver com fundo imobiliário. Pega a sucessão da Vale, né? Empresa maravilhosa, né? Gerou uma série de incertezas. Quem vai comandar a Vale? Não é isso, né, que o investidor quer. Então, o que a gente procurou falar pro investidor, a VBI também é, nós estamos aqui para tocar esses fundos agora e para frente. E o Pátria também quer isso, né? Então, é uma decisão madura. O Pátria é muito hábil, já fez muitas vezes o M&A, né? A fusão e aquisição. O que ele olhou e falou assim, o que dá certo? É continuidade. Então ele falou, trago esses caras para cá, apresento essa companhia, né? Não estava aqui nesse stand ano passado. Aculturo eles aqui, eu vou aprender com eles, eles vão aprender com a gente, e a gente toca em frente. Aí depois une, não precisa ser afobado, né? Sabe, resolver tudo no primeiro mês. O sistema comercial vai ser o mesmo de todos a atividade. Pra que isso? Que diferença faz? O LVB não tá indo bem? O HGLG não tá indo bem? Pô, vai lá. Daria pra fazer junto? Mas pra quê? Se precisa fazer isso amanhã? Não. Faz com o tempo, entendeu? Por quê? Porque eles têm essa experiência de que isso é importante para que o M&A, para que o negócio dê certo, entendeu? Então essa, acho que é uma decisão muito madura. E pra gente também, a gente olhou e falou assim, o que eu quero? Eu, né, no meu chapéu lá, Credit Suisse, eu queria continuidade de fundos, continuidade de time. Então, assim, a minha maior felicidade é hoje olhar ali e ver que as 24 pessoas que estavam no Credit Suisse estão lá junto. A gente brincava que assim, que eu tinha uma notícia positiva e negativa e era a mesma. Quero o quê? Continuidade. Você fala assim, cara, se você não gosta de mim, você vai viver comigo lá. Mas se você gosta dessa dinâmica, nós também estamos juntos. Então,
Acho que isso foi muito legal, assim. E idem na VBI, né? Você vê, os caras estão lá, meu. Já tem 2 anos da primeira transação e continuam tocando. Então, eu diria que isso é o X da questão, entendeu? Augusto, obrigado pela conversa. Eu que Obrigado agradeço. por ceder o espaço aqui pra gente gravar esse Tá vídeo. bonito, né? Pô, tá bonitão. É isso aí, turma. Obrigado, até o próximo conteúdo.